Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração. E o capítulo já começa, a maneira como eu entendi esse capítulo é que ele é como se fosse um mapa, né? E ele já começa mostrando o destino. Então, ele começa a primeira frase do capítulo, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, ele já mostra o destino, né? E aí eu fiquei pensando nessa correlação com o mapa, que na vida da gente, né? A gente segue um caminho, trilha um caminho, né? E o destino principal é esse, ver a Deus. Mas no mundo em que a gente vive, muitas pessoas se perdem, né? Erram o caminho, erram a rota, dá a volta, demora para chegar mais que devia, né? Então, eu pensando nesse capítulo, como ele é interessante em termos assim, visuais, para a gente entender que sem entender o destino, a gente pode se perder muito fácil, né? Então, se a gente caminhar sem saber para onde vai, não tem muito sentido, né? Você liga o Google Maps e vai para onde? Não sei, para qualquer lugar. A gente precisa ter um destino, né? Então, o capítulo já começa com o destino, e aí ele dá para a gente algumas dicas de como chegar às duas principais, né? Formas que são grandes acontecimentos, grandes coisas que a gente precisa fazer para chegar nesse destino, mas são as duas principais, né? Então, ele começa, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí, ele fornece a primeira parte dessa, como chegar, né, através dessa jornada. E a primeira parte é a pureza dos atos. Ele começa com a fala de Jesus sobre as crianças. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus aí não cortou, né? É para os que os assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, a primeira parte desse processo, dessa jornada, é a gente trabalhar na pureza dos atos, né? E o primeiro exemplo que Kardec traz para a gente é a pureza dos atos através do exemplo das crianças. Então, Jesus, ele toma a pureza do coração, né? Que é o objetivo, através da pureza do coração, chegar a Deus, a ver Deus, com o exemplo das crianças, né? Simplicidade, humildade que tem na infância, né? Separada do orgulho e do egoísmo. E aí ele explica que, como a gente é espírita, a gente sabe que crianças são espíritos encarnados, né? Não são espíritos... São espíritos que já tiveram várias vidas, tiveram várias experiências. Então, em tese, a gente ficaria, mas criança, como é que criança é pura se criança é espírito encarnado, né? Mas Deus, em sua sabedoria, ele criou a criança de uma forma que, no corpo pequenininho dela, esse tipo de... Todas a parte de caráter, né, falhas ainda não, estão adormecidas. Então, tudo que essa criança traz, né, de experiências passadas não vai se refletir imediatamente. Até porque, Kardec explica, né, que o corpo da criança, o espírito, ele não tem capacidade de expressar tudo num corpo tão pequeno. Então, os órgãos são muito pequenos, o cérebro. Então, Deus criou de uma forma que aquele espírito ele não tem como ainda demonstrar as suas, vamos dizer, falhas ou pontos a melhorar, né? Dão sinais, né? Já dão sinais desde pequeno, mas... Né? E talvez seja as más tendências, né? Mas... André Luiz diz que se você quer moldar bem o caráter de uma criança, você tem que fazê-lo até os 7 anos de idade. Uhum. Né? Porque depois dos 7 anos, aí você já não tem mais controle, né? Fica mais difícil, Exatamente. E é isso que ele falou, o caráter da criança ainda é maleável, né? Então, durante essa primeira fase aí da infância, é a fase
uma fase muito importante para os pais, né? Irem moldando esse caráter. E a criança vai demonstrar, né? Algumas situações, vai ter questão de egoísmo e tudo, mas pode também ter a ver com o desenvolvimento físico, né? Do cérebro dela, que ela não entende. Eu trabalhei com criança há muitos anos e eu via, né? Menininho de 2 anos, eu não entendia que tinha que dividir coisa. A partir dos 3 já começa a ficar um pouco mais, né? Aqui, toma, e dava para o amiguinho. Então, assim, começa... e os psicólogos vão explicando, né? Como é a questão do desenvolvimento cerebral, mas a gente tem que ir podando, né? Também tem isso. Você vai vendo, você vai organizando. Então, Deus, ele criou as crianças dessa maneira, para a gente ver, os pais, né? Verem as crianças como anjos, realmente, porque é através disso que a gente consegue criar o laço, né? A gente não quer saber o que a criança fez como um adulto em outra encarnação, não. É o meu bebê e é o meu bebê e pronto, né? É esse aqui que eu estou vendo agora. E é nesse momento que Kardec explica para a gente, né? Que é nessa ingenuidade que há a conquista do relacionamento entre pais e filhos. E aí, ele diz que a criança, né? O princípio inteligente, como eu estava falando antes, ele não ativa imediatamente porque o corpo é muito pequenininho, os órgãos são muito pequenininhos. Então, fica latente. E é nesse processo de latência que você vai moldando até, né, a criança ficar mais velha e aí você já conseguiu organizar, traçar melhor aquele caráter, né, aquele perfil daquela criança. E também vendo na prática, como eu trabalhei muito com pais, né, e eu via os que eram muito focados nisso, você via as crianças eram muito educadas, crianças assim que tinham cuidado, né, com o outro, com elas mesmas. Então a gente vê que o trabalho quando ele é bem feito, né? A Jaque colocou, por isso que pais conscientes precisam educar seus filhos para serem melhores pessoas. É verdade. Até porque eu assistindo uma palestra fala sobre adolescência, né? Você já passou como pai, né, por esse processo. E que é um processo, né? Nós também já fomos adolescentes de desafio, né? De querer se descobrir fora dos pais, né? Fora daquele contexto. E aí vem os desafios. Só que você criando a base, o conflito, vendo o palestrante falando, existe o conflito dentro da criança, porque o mundo vai convidar aquele adolescente a fazer coisas que na casa ele aprendeu que não pode ser feito, né? Então, vai haver o conflito dentro daquele adolescente, talvez vá cometer erros, mas vai voltar eventualmente, né? Vai ter aquele relacionamento com os pais. Né? Estrutura sólida. É verdade. Esse do adolescente, eu fui a mãe de Fernando mora no Brasil, né? A Rani me ajuda, mas sempre teve os outros 2 para olhar lá, então sobrava as conversas mais para mim mesmo, para ele como adolescente. Então toda vez que eu saía para trabalhar e ele ia junto comigo, rolava as conversas, né? E o adolescente realmente ele não se abre, né? Com o pai. Então a gente tem que ter a mão, não pode pesar e não pode aliviar, né? É o tempo inteiro esse jogo. Até agora que ele vai fazer 19, agora já está um homem formado já, né? Hoje eu vejo que eu fiz um trabalho assim bem feito. Sempre falei para ele, né? Que eu vejo muitos amigos com a mesma idade que tem filho que tem os filhos da quase a mesma idade assim, onde pecam no sentido de querer ter o filho como um amigo e não como um pai, né? Isso é uma diferença muito grande, né? Porque tá pro seu amigo, não, tudo que você quer fazer por ele, faz tudo. E aí ele sofre com... eu vejo que são mais introvertidos, mais assim, mais... Seu Zé? Depressivo, porque não sente a confiança no pai, não tem aquele alicerce, porque hoje eu acredito que quem tem o pai ainda vivo, a mãe, ou que já passou, quando a gente perde um pai ou uma mãe, fica um vazio, a gente perde aquele lugar de volta para casa, né? Isso é difícil, né? Eu tenho amigos que passaram por isso, até hoje sentem bastante aquela falta, assim, nossa, é um vazio quando a gente perde a mãe e o pai, não importa a idade, né? E você faz com um adolescente como um amigo, ele não sente que ele tem aquele pilar para ele voltar para aquele pai, aquele mãe, aquele... Confunde, né? Confunde, e não pode, né? Isso. E hoje eu falo, meu filho brinca comigo, meus amigos você sempre foi muito duro comigo. Eu falei, nunca fui duro com você, sempre quis que você se tornasse o homem que você é hoje. Hoje você tá aí, você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de ter suas coisas, você tem vontade de
tem ano para sair, agora os seus amigos que não querem sair de casa, querem ficar lá introvertidos, só pensam em focar ali dentro do seu quarto. Então isso é ruim, entendeu? Aí o pai fala assim, ele não quer sair, deixa ele aí. Achando que é melhor, né? Para ele, né? Então, essa fase que você falou da criança, ela é, obviamente, uma responsabilidade muito grande para a gente poder educar, né, nesse começo. E acho que é o mais difícil, acho que é criança. O adolescente ele ainda entende. Mas até os seus 15, 16 anos é uma jornada, tem que continuar essa formação de caráter, né? Uau! Só o meu filho tem 17 anos hoje. E a gente tem liberdade, a gente conversa muito sobre tudo. Aí um dia ele olha para mim e fala, mãe, por que tudo que é proibido a gente quer fazer? Ah, falei, isso aí a gente vai ter que conversar um outro dia, que eu vou pensar. Você lembrou da sua adolescência, né? Ele falou desse jeito, por que tudo que é proibido a gente quer fazer? Uau. Eita, Leninha. É isso mesmo. Então, e aí ele explica aqui, né, em relação a esse espírito, quando ele vem se aproximar da reencarnação, esse espírito ele entra em perturbação e começa a esquecer de si mesmo e suas faculdades ficam latentes. Então, tecnicamente, quando Jesus diz, venham as minhas criancinhas, né, e a pureza do coração, ele está falando a coisa certa, porque aquele espírito não sabe ainda, não lembra quem é, né? Então está bastante vulnerável ao ambiente, aos pais, à família, né? Então é um momento muito importante quando a gente vê Deus é tão assim, é uma coisa tão incrível, porque quando a gente para pensar, né? Essa oportunidade desse espírito começar de novo, sem lembrar, a gente também não sabe de onde vem, então a gente tem essa oportunidade de construir junto, né? E desfazer, talvez, situações que poderiam ser muito piores no futuro, a gente já está ali eliminando, né, essa possibilidade com essa criança. Então, essa é a primeira parte. Então, outra questão que eu achei interessante desse capítulo é que ele fala assim, da questão física das criancinhas, realmente, né, da criança, o ser humano, e também da criança interior. Então, ele traz também a conversa para, quando Jesus diz, vende as minhas criancinhas, ele está falando com todos nós, crianças, em termos de maturidade espiritual, né? Que nós estamos ainda no início da nossa caminhada espiritual, somos crianças espirituais. Então, o capítulo traz esses dois lados, a criança realmente e a criança que todos nós carregamos, né? Então, quando ele diz assim, vende a minhas criancinhas, o que Jesus está dizendo é, vende a mim todos os tímidos e débeis, os ignorantes, os que sofrem. São praticamente 100% do planeta, né? Então, todos nós somos crianças espirituais. Quando Jesus nos chama, vende a minhas criancinhas, ele também está nos convidando. E aí ele diz assim, são as crianças que caem e erram, né? Bastante, mas que com boa vontade nós vamos aprendendo a cair menos, né? Então, tudo vai depender também do nosso livre-arbítrio. Como é que a gente quer chegar nesse destino final? A gente quer demorar mais um pouquinho, a gente quer um pouquinho mais rápido, né? Então, vai depender da nossa boa vontade, de cair mais ou de cair menos. É uma chamada de puro amor de Jesus, que de braços abertos pede para a gente ir até ele, porque ele vai nos dar o suporte que nós precisamos nessa jornada. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o segundo passo que o capítulo traz é o da pureza dos pensamentos. E aí, o trecho que vem em relação a isso é não cometereis adultério, né? Eu, porém, vos digo que aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Em Mateus 5, 27 e 28.
Então, o Evangelho ele explica que a questão do adultério não é somente a questão física ou de interesse sensual, né? Ele explica que é o adultério em relação a maus pensamentos, né? Então, é o adultério do caráter, vamos dizer assim. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente cria, né? E em várias palestras também espíritas falam que pensamento é criação, né? Que a gente consegue fazer o que a gente imagina, a gente já começa a criar ali, né? Vai criando forma. E o pensamento, ele tem força, né? Tanto que as pessoas que são convencidas, por exemplo, você não vai dar para nada, você tá vendo que você não vai servir para nada, a pessoa começa a acreditar naquilo, o pensamento vai moldando aquela pessoa. A mesma coisa é o oposto. Continue, né? Você se esforça, vá fazendo isso, é isso mesmo. Então, tudo que a gente fala para o outro e o outro vai assimilando, né? O pensamento vai criando a vida daquela pessoa, vai criando aquilo que ela acredita. Então, essa questão do adultério, o Evangelho ele vai expandir, não para a questão somente de relacionamento, mas de pensamento. O adultério do pensamento. Então, se a gente pensar, Paulinha, tudo que a gente toca, tudo que a gente vê nessa dimensão, começou com um pensamento, com uma ideia, então a palavra realmente está certa. Se você já pensa em fazer algo, independente de ser o adultério, que é um exemplo, se você pensa em fazer algo que não é bom, é como se você já tivesse feito. Você já está criando isso no seu pensamento. É verdade. E aí, exatamente, né? Essa questão do pensamento mal, né? De gerar o mal já através da imaginação, né? Então, ele diz assim, a verdadeira pureza está no pensamento. Nesse trecho, Jesus condena o pensamento mal por ser sinal de impureza. Então, o que Kardec, né, nos explica? Que esse processo da pureza do pensamento ele é gradual. Então, a gente também tem que entender que, como nós estamos numa escala evolutiva, e nós somos crianças espirituais nesse sentido, né? Ainda aprendendo a sermos bons, a gente ainda não sabe muito bem, ainda carregamos a sombra, né? Sombra e luz. É gradual, e Deus sabe disso. Ele sabe que não é algo que a gente vai conseguir virar um espírito crístico em 3 encarnações, né? É meio complicado. Então, ele explica que esse processo aqui, ele vai ser transformado, né? Então, à medida que a gente avança, a gente vai conseguindo ir depurando esses pensamentos e, através disso, também os nossos atos. Então, ele diz assim, todo pensamento mal é uma imperfeição relacionada ao nosso livre-arbítrio. Então, nós somos imperfeitos e é claro que acabamos criando pensamentos maus, né? Então, por esse motivo, o livre-arbítrio vai nos ajudando a gente com maior ou menor vontade e depurando as nossas ações, os nossos pensamentos. E aí ele diz assim, se a alma tem um desejo de se depurar, o repele com energia. Então, você pensa, mas você diz, não quero nem chegar lá. Você já está demonstrando uma força de vontade aí de querer se melhorar, né? De nem querer dar espaço para aquele pensamento. Esse esforço demonstra um passo a mais na jornada da purificação. Não ceder ao pensamento mal demonstra que você resistiu, e isso dá a você mais coragem de dizer, consegui não executar esse pensamento, né? Ou nem passar muito tempo nele. Bom, sinal que você já está se esforçando e vai se tornar mais fácil. O próximo pensamento que vier, você já vai conseguir repelir com mais facilidade. E assim vai, aos poucos, depurando. Então, na escala de pensamentos, nós temos aqueles em que nem se concebe um mau pensamento, esse aí já alcançou, vamos dizer assim, né, a progressão, já progrediu. Então, o pensamento em planetas felizes, né? O pensamento mal não existe mais, porque eles já passaram por isso, eles não precisam pensar nada disso. Eles já viveram e sofreram e já sabem que não vale a pena, né? Então, essa é uma coisa que eu fico pensando, eu acho que eu assisti também outra palestra falando, se a gente fosse levado para um planeta
feliz. E aí a gente chega lá. Será que a gente ia gostar de ficar lá? Você não pode falar mal dos outros. Pode fofocar, não pode reclamar de nada. Eita, vou ter que voltar para a terra. Né? Ou automaticamente ela não vai querer ficar. Mas não tem condição, não dá para fazer nada aqui. Pensando que é muito bonito, assim, nos planetas, nos mundos deles, né? Como é que funciona, né? Se, tipo, não tem essa questão do bem e do mal, né? Tem mais só o bem, então, praticamente, não sei como, né, deve ser. Eu acho que é outro nível de livre-arbítrio que a gente ainda não chegou. Eu acho que eles estão felizes lá. A gente está muito feliz. Deixa eu ajudar o povo lá na Terra, caçando probleminha. É verdade. Então, lá ele já nem tem, né? Espaço. Oi, pode falar. Acho que vai mais de questão, tipo assim, igual se fossem os monstros. Se a gente pudesse estar um dia com os monstros, a vida deles não é que é perfeita, mas eles fazem dela perfeita. Eles não se deixam que nada abale, né? Então, acho que isso é que nós vemos também. A partir do momento que a gente vai aprendendo, né? E a gente vai. Isso. É igual assim, uma coisa que às vezes me incomodava. Hoje não me incomoda tanto, porque eu aprendi a lidar com aquilo. Isso. Eu acho que essa é a evolução. Exatamente. Do conhecimento das coisas, do entendimento, né? Exato. Exatamente. E o esforço também que você vai fazendo, né? Olha, se não está dando certo, eu meter, dar porrada, porque não está... Eu vou ter que ver outro caminho, outra forma de lidar com isso. Não está dando certo, né? E eu estou vendo muito uma informação na internet falando assim, todo ano as pessoas fazem, eu tenho uma resolução, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí passa o ano inteiro, você não fez nada, aí faz a mesma promessa para o ano seguinte. Tem gente vivendo a mesma promessa 10 anos, 15 anos da vida. Aí tem aquela frase, puxa, o ano passou tão rápido que nem deu tempo. Nem deu tempo. Procrastinação. Então a gente tem que parar para pensar, dizer, eu não quero mais viver os mesmos 10 anos que eu já vivi, né? Eu não quero continuar fazendo a mesma promessa de que esse ano eu vou fazer tal coisa. Não, vai e faça, né? Então, a gente fazer esse esforço, ter essa vontade, que Deus ele vai ajudando a gente. A gente pensa que Deus, ele cuida só de assuntos muito grandes, né? Mas é coisas assim que a gente nem imagina, pequenas na vida da gente. Que a gente diz, Deus não está se importando com isso, está se importando com tudo, cada detalhe. Não cai uma folha não sei o que ele sabe. Exato. E um exemplo que eu lembro é um rapaz que estava muito querendo ir para o centro espírita e deu um problema, o carro quebrou. E ele, meu Deus, eu quero tanto para o centro espírita, não sei o que eu vou fazer agora, que meu carro quebrou, estou numa avenida, com o celular descarregado. Passa alguém que conhece ele, que trabalha para o lado do centro, dá uma carona para ele, leva ele para o centro. Uma pessoa do centro consegue trazer ele de volta para o carro depois. E aí foi explicado no centro o esforço que foi feito para que ele fosse para o centro espírita, só porque o carro dele quebrou. Disse, Deus moveu aquela pessoa para sair de um lugar que ela não passava por ali, para inspirar ela, para passar ali, para pegar você e para levar você para o centro espírita. Então, assim, você acha que é coisa que não vai, e foi. Então, foi uma movimentação espiritual, né, de forças muito grande, porque aquela pessoa estava com muita vontade de ir para o centro espírita. E aconteceu, né? Então, pensamento tem força, né? E aí ele diz que nessa escala tem os que já se livraram dos pensamentos maus, os que têm pensamentos maus, mas os repelem, já estão em progresso, e o que se compraz do pensamento mau e age sobre ele, ainda está vivendo na plenitude dessa ignorância, né? Então, a gente tem escala, né? Pessoas que o trabalho já foi feito, espíritos em que o trabalho foi feito, aqueles em que está em progresso, eu acredito que somos nós, né? Estamos aqui em progresso tentando, e outros que nem pensam sobre isso, simplesmente agem no mal. Então, o trabalho ainda está por ser feito. E Deus, na sua justiça, ele conta com essa gradação na responsabilidade dos atos e pensamentos dos homens. Eu costumo dizer uma frase, que o nosso destino ele é traçado através da nossa decisão, que exatamente fala sobre isso. Você decide, a movimentação vem que você não sabe de onde. Então, a decisão sua do livre-arbítrio de querer aquilo de verdade traça o destino. Isso. Eu acredito nisso, né? Diante do movimento espiritual. Isso. Né? E eu também vi numa palestra falando que a nossa reencarnação é constantemente avaliada.
ela não é algo fixo. Então, quanto mais você se esforça, mais vai havendo movimentação para ir abrindo oportunidades. Quanto mais você se enrola, mais vai se fechando as oportunidades. Por quê? Porque eles não querem que a situação piore para você. Então, você acaba ficando preso numa situação melhor do que você está começando a destruir tudo ao seu redor, né? Então, às vezes, quando a gente para para pensar, porque será que o negócio está meio, né? Pode ser questão de prova, mas também pode ser porque você talvez tenha que mudar algumas coisas na sua forma de ser, né? Ou ver. Eu fiz uma pergunta e você está me respondendo diante dela. Foi anteontem, né? Eu fiz. Se nós assinamos um contrato de que vamos passar por todas as aprovações, como que eu vou... Um exemplo. Eu assinei um contrato que eu vou ser pobre a vida inteira porque eu fui rica em outra encarnação. Se eu assinei esse contrato, como no decorrer da vida, e você está me respondendo exatamente o que o Kardec falou, você pode mudar isso diante da moralidade, de que você vê... É a resposta. E a gente não sabe, né, o que foi que a gente concordou. Não é. Aí tem a questão da fé, que a gente já discutiu em outra, né? Precisa manter a fé, não perder em momentos difíceis, a gente não pode perder, porque a gente não enxerga além daquilo ali, né? A gente não sabe o que vem depois. E fazendo o bem, você sempre vai ter o suporte, né, obviamente, porque você está se esforçando, e você é visto como um bom instrumento. E vai sendo reavaliado. Eu não sabia também, eu vi numa palestra falando, é constantemente reavaliado. Olha, agora apareceram 5 oportunidades para você, porque você... Em inglês, eles têm uma expressão que sorte é quando oportunidade encontra preparação. Então, quando você se prepara, né? E você, por ter se preparado, apareceu uma oportunidade, as pessoas vão dizer que é sorte, mas não é sorte, né? Então, não adianta você, por exemplo, ter várias oportunidades que surgem, mas se você não está pronto, você não tem como tomar parte naquela oportunidade, né? A gente tem que se preparar nesse sentido. Aí, uma pergunta que surgiu assim, quando eu estava... Já estou terminando. Falta quanto tempo? 17. O tempo, né? E por que Deus permite que o mal aconteça, né? Jesus nos diz que é preciso que haja escândalo no mundo. Sua mãe disse, a Heleninha participando. Escândalo, no sentido humano, é algo assim que acontece que você só sabe que é um escândalo se muitas pessoas souberem, né? De algo mal que aconteceu. No sentido do evangelho, o escândalo não importa se muitas pessoas sabem ou se ninguém sabe que o mal aconteceu. É aquilo que afeta, é produto das imperfeições humanas e dos seus vícios. Então, tudo o que é mal é um escândalo, né? Que Jesus disse, que é necessário que ocorra o escândalo. É resultado do mal moral. Mas aí daquele a quem, né? Exato, de onde vem, né? Então, quando Jesus diz que é necessário que haja o escândalo, ele não está dizendo que Deus criou pessoas que vão fazer o mal. Olha, você vai ser um assassino, você vai ser ladrão, você não, de jeito nenhum. O que ele está querendo dizer com isso? É que porque nós somos imperfeitos, a probabilidade do mal acontecer é muito alta, né? Então, é uma questão de probabilidade. Se você tem muitas imperfeições, provavelmente você vai fazer coisas imperfeitas, né? Achando que é certo. Achando que é certo. E, às vezes, por achar que é direito seu, né? Olha, ignorância espiritual. Então, é por isso que Jesus diz, é necessário que haja, é preciso que haja, por quê? Porque a probabilidade é muito alta num mundo com muitas pessoas imperfeitas, né? Mas até no mal Deus age para o bem e nada está fora de controle, por mais que a gente, às vezes, pense que está, né? Ela estava pensando em questão das guerras, né? Uhum. A tecnologia mesmo deu um avanço muito grande, né, em relação na época da Segunda Guerra. Muito, né? muito. Então, assim, mesmo que haja um escândalo, Deus consegue, ali naquele escândalo, tirar algo de bom, né, pra gente. Isso, aprendizado, né, pra gente não cometer o mesmo erro. A impressão, né, o sentimento que eu tenho quando se fala em relação a esse escândalo é algo que nos atinge. Uhum. Se o que aconteceu não nos faz ter um sentimento, né,
que nos faça enxergar que aquilo é ruim, então ele tem que ser tão, tem que nos afetar tanto que a gente sinta dentro da gente que aquilo é ruim. E no sentido de que quando aquela coisa é tão ruim que muitas pessoas sentem o mesmo, que é como a Fátima falou, por exemplo, na Segunda Guerra, porque vários países se uniram. E é interessante ver que o escândalo gerou algo bom, que é um sentimento contrário, que a gente que foi realmente uma reação por aquelas pessoas que sentiram dentro delas que aquilo que estava acontecendo não era bom e resolveram tomar uma atitude, que foram os aliados contra, né, as ações do Hitler, por exemplo. Então, eu entendo que esse sentido que ele fala de escândalo é algo que nos afete de tal forma que a gente até consiga se unir a outras pessoas que têm o mesmo sentimento para criar algo que vai modificar aquilo que é ruim. Exato, exatamente. Então, ele complementa na fala dele, né? Ai daquele por quem venha o escândalo. Ou seja, né? Mesmo sendo instrumento de justiça divina, aquele que comete, Kardec coloca assim, merece punição. E o que é punição? Não é no sentido físico que a gente pensa, vou bater ou você vai sofrer alguma coisa. É no sentido de punir da evolução. Punir os sentimentos maus, né? As suas limitações. A punição nesse sentido, porque dói. Você se livrar de suas limitações dói, né? A gente fazer um esforço para sair de algo que é comum para a gente é desconfortante, né? Então, ele diz como exemplo, um filho ingrato é uma prova para um pai que talvez também tenha sido um filho ingrato. Mas isso não vai isentar a criança ou adolescente, quem que seja, né? O filho, o primeiro, não vai isentar aquele filho do que ele está fazendo com o pai. Então, olha, ele veio, está sendo uma prova, porque o pai se comportou daquela forma, né? O pai está sofrendo agora. Mas o fato dele estar fazendo algo também, ele vai precisar aprender, que ele não pode tratar as pessoas assim. Então, não está isentando aquela pessoa de ser instrumento, né? Da justiça divina. Então, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, independente do que nos faça, né? Quando Jesus diz, se alguém, no caso, para a gente virar o rosto, né? Bater numa face, você vira a outra, é isso que ele está dizendo. Independente de como tratem mal, você não pode reproduzir, porque senão você é a mesma pessoa, né? Como Deus, justamente hoje, na minha leitura que eu fiz do Evangelho, não culpar a Deus por aquelas imperfeições que a pessoa tem e diz que não pode mudar, porque foi obra de Deus. Não, cabe a nós mudarmos isso dentro de nós. Isso. E nós somos dados, a gente é dado o caminho, né? A gente, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de conhecer o cristianismo, o espiritismo cristão, né? E é para a gente aprender e ir modificando, porque sem um destino a gente se perde. É muito fácil se perder. É muito fácil. Eu não imagino, né? Sem direcionamento. Todos nós. Todo mundo, a corrente leva você vai. A corrente vai para cá, a corrente vai para lá e você. É mais comum. Infelizmente. Então, o outro exemplo assim, que ele dá, né, em relação à questão do escândalo é: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Nesse caso, o que Jesus quer dizer é que a gente precisa se livrar de tudo em nós mesmos que seja causa de escândalo, aquilo que é entendido como todo o mal que está dentro de nós. Então, cortar a mão que está lhe causando escândalo se livre daquilo dos pensamentos maus, se livre daquilo que é má moral dentro de você, né? A gente tem também uma palestra também. O palestrante estava dizendo que também você pode ver pelo lado da reencarnação. Porque, por exemplo, se você fala mal da vida do outro, né? Renasceu de novo, continuou com o mesmo defeito. Aí, na próxima reencarnação, você vai escolher vir sem a fala. Então, é exatamente por isso. É aquela coisa, né? Se seu olho, não sei o quê, se sua mão, né? Isso. Então, você escolhe, você prefere vir sem para conseguir tirar aquilo de você. Exato. E você reencarnado, né? Por exemplo, falando bem, você não vai conseguir.
Exato, exatamente. Das últimas partes desse capítulo, ele dá esse exemplo dos olhos, né? Que tem pessoas que viram muitas coisas, que pioraram a situação espiritual delas, causaram situações de que a vista, né? Então, se a gente parar para pensar em termos de tortura, pessoas que trabalharam nessa área em, sei lá, século XV, XVI, provavelmente viram e fizeram coisas, assim, terríveis com o ser humano, né? Com o corpo de alguém. Então, pode pedir para vir na outra encarnação, olha, eu não quero nem ver, né? Porque o que eu fiz... E aí já vem com a falta de visão para ir depurando esse espírito, né? Das coisas da maneira como mal utilizou seus órgãos, vamos dizer assim, né? Sua vista. Então, esse capítulo, ele é um mapa, né? Ele nos fornece o caminho e o destino. E o que eu entendi como ver a Deus é a gente conseguir finalmente ver Deus dentro de nós, né? Então, a gente ainda tem essa noção do fora, mas Deus está em tudo, né? Os nossos órgãos, eu vi um astrônomo falando que as nossas células são feitas de pó de estrela. Então, assim, é uma coisa incrível, é o mesmo princípio. Você pega a pó de estrela, você pega a célula humana, é a mesma coisa. Então, assim, faz a gente refletir, né? Caramba, se a gente é feito de pó de estrela, né? O potencial, né? O eu sou, né? Eu sou inteligente, eu sou paz, eu sou saúde. Isso. Aí eu estava fazendo esse exercício outro dia, né? Aí, falei assim, eu sou Deus. Aí, de repente, eu falei, nossa, assim, um evangélico meu ouviu falar isso, vai dizer que é o anticristo, porque o anticristo vai falar as coisas meio loucas, né? Que o anticristo vai dizer que ele é Deus, né? Mas nós somos. Porque o próprio Cristo falou isso pra gente, né? No sentido de que temos dentro de nós. A gente precisa... Parte dele. Exatamente. Dar esse espaço, a gente só abre, vai ter espaço para Deus se a gente se livrar dos entulhos, né, que a gente tem na gente. A gente tem que ir... Mas que foram crenças colocadas, né, Paulo, na vida da gente, desde que a gente nasceu, né, a gente falando disso, essa questão dos pais, né, mas também não é culpa deles, que eles também foram ensinados assim, vieram gerações e gerações, né, mas a gente foi colocado, foi moldado, assim, da gente pensar, até alguns livros, né, foram retirados da Bíblia, que levavam mais a questão dessa expansão de consciência, né, dizem, né, não sei porque eu não conheço os livros. Mas... podem ser quebrados diante da sua nova postura. Exato. E livrar de karmas de novas gerações. Exatamente. É o que falo, né? Conecta tudo, né? Isso. Exato. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação. E é isso aí. Obrigada.